Em maio de 1993, um sociólogo aposentado à força pela ditadura recebeu uma ligação em Nova York. Do outro lado, o presidente do Brasil avisava: "Você já é ministro da Fazenda." Ele não tinha dito sim. Esse homem era Fernando Henrique Cardoso. E o país que ele acabava de herdar tinha uma inflação acumulada que chegaria a 5.000% ao ano. 5 planos econômicos já tinham fracassado. 3 ministros da Fazenda tinham caído em 7 meses. Ou ele resolvia o problema que ninguém resolveu, ou a carreira dele acabava ali. Para entender o tamanho da aposta, é preciso voltar. FHC nasceu no Rio de Janeiro em 1931, filho de um general que foi deputado pelo partido de Getúlio Vargas. Formou-se em Ciências Sociais na USP e virou um dos intelectuais mais respeitados da América Latina com a teoria da dependência, uma crítica ao capitalismo dos países periféricos. Quando veio o golpe de 1964, se exilou no Chile. Voltou em 1968, ganhou por concurso uma cátedra na USP e menos de um ano depois, o AI-5 o aposentou compulsoriamente, aos 38 anos. O DOPS, a polícia política da ditadura, o classificou como elemento extremista por mais de 20 anos. Sem poder dar aula, ele fundou com outros professores caçados o SEBRAP, um centro de pesquisa financiado pela Fundação Ford, dinheiro americano bancando resistência intelectual à ditadura brasileira. Em 1976, o SEBRAP foi alvo de um atentado à bomba nunca esclarecido. Dali, FHC migrou para a política. 1 milhão de votos como suplente de senador em 1978. Cadeira no Senado em 1983. Derrota para Jânio Quadros na disputa pela Prefeitura de São Paulo em 1985 e a fundação do PSDB em 1988. Foi então que veio a ligação de Itamar Franco, o presidente que assumiu depois do impeachment de Collor. E veio a virada que definiu a vida dele. O crítico do capitalismo periférico ia aplicar um plano de estabilização com juros altos, ajuste fiscal e abertura econômica. A frase "esqueçam o que escrevi" virou símbolo dessa conversão. Ele nega ter dito exatamente isso, e não há registro direto, mas a frase colou porque traduzia o que todo mundo via. O teórico tinha atravessado para o lado da prática. FHC negociou 2 condições com Itamar: carta branca para montar a equipe e nada de congelamento de preços, o erro dos planos anteriores, e fez uma escolha contraintuitiva. Chamou os mesmos economistas que tinham participado dos planos fracassados: Edmar Baixa, Pércio Arida, André Lara Rezende, Pedro Malan, Gustavo Franco. Eles conheciam os erros porque tinham cometido os erros. A arma era uma ideia acadêmica de 1984, que ficou 10 anos na gaveta. A URV, Unidade Real de Valor, criada por medida provisória em fevereiro de 1994. Uma moeda que nunca existiu fisicamente. Não há uma única cédula de URV. Era puramente escritural, inspirada na solução alemã para a hiperinflação de 1923. Preços, salários e contratos foram convertidos para essa unidade estável, enquanto o dinheiro velho continuava derretendo no bolso. Quando a cabeça das pessoas já pensava em URV, ela virou moeda de verdade, o real, em julho de 1994. O resultado foi brutal. Em junho de 1994, o IPCA do mês foi de 47,43%. Em julho, primeiro mês do real, caiu para 6,84%. Em dezembro, 1,71%. E aqui vale registrar: FHC não inventou a URV, Arida e Lara Rezende inventaram. O que ele fez foi proteger a equipe da política e traduzir o abstrato para o concreto. A propaganda do real não falava de indexação, falava do preço do pãozinho, que fazia um mês que não mudava. O efeito eleitoral foi imediato. Lula, que liderava as pesquisas com 41% em junho e chamou o real de estelionato eleitoral, viu o FHC vencer no primeiro turno com 54,28% dos votos válidos. No governo, FHC declarou o fim da era Vargas e privatizou cerca de 80 empresas só no primeiro mandato, arrecadando no total 78,6 bilhões de dólares. Mas essa história tem sombras, e elas são graves. A emenda que permitiu a reeleição de FHC em 1998 foi aprovada com compra documentada de votos. Gravações revelaram pagamentos de R$200 mil por deputado, e um delator afirmou depois que mais de 50 parlamentares foram comprados. O próprio FHC admitiu anos mais tarde que provavelmente houve compra, negando participação, e chegou a escrever que a reeleição foi historicamente um erro. As privatizações também deixaram feridas. A Vale foi vendida por 3,3 bilhões de reais e 25 anos depois valia 452 bilhões. E a estabilidade teve preço.
desemprego médio de 17,1% ao ano, crescimento de apenas 2,3% ao ano, duas crises cambiais e uma desvalorização de 70% do real em 1999, quando a âncora cambial ruiu. E no que isso deu? O real completou 30 anos em 2024, a moeda mais longeva da história republicana brasileira, sobrevivendo a governos de esquerda e de direita. A inflação que chegou a 47% num único mês nunca mais voltou. FHC governou 8 anos e o tripé de estabilidade que ele deixou foi mantido até pelos adversários, que o chamaram de estelionatário. A lição dessa vida tem nome, é a lição do tradutor. A URV ficou 10 anos na gaveta porque ninguém sabia vendê-la. FHC não teve a ideia, ele construiu a ponte, reuniu os técnicos certos, blindou a equipe da política e transformou engenharia monetária em pãozinho de padaria. Ideia certa sem proteção política e sem linguagem simples morre na gaveta. A genialidade não está na teoria, está na ponte entre a teoria e a realidade. Se você gosta de histórias reais sobre poder, decisão e dinheiro, se inscreve no canal, tem muito mais vindo por aí.